Então é isso aí. E a Regina vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos, irmãos. O preparo de hoje, do livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco, escrito por nossa veneranda Joana de Ângeles, nos diz o seguinte: insiste na prevenção da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho e influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio, são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Joana está trazendo aqui para nós esse ensinamento. Joana sempre se preocupa muito com a nossa mente, né? Não é à toa que ela tem essa série psicológica, porque os nossos pensamentos se materializam e as nossas células serão atacadas pelas nossas tristezas, pelas nossas mágoas, pelas nossas dores. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele itemzinho de causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, tem um momento que Kardec diz o seguinte: enfermidades são consequências da intemperança e dos excessos. Na verdade, esses excessos não é só se a gente toma muita Coca-Cola, nada disso não, se come muito. São os excessos também do pensamento, né? Porque o nosso pensamento adoecendo, o corpo é o reflexo da nossa alma. E se a gente quer manter a saúde física, nós precisamos manter a saúde do nosso espírito também. Então, como é que quando Joana diz aqui emoções em desalinho, os pensamentos negativos envenenam as nossas células. Então, quando nós pensamos coisas tristes, ainda mais nesse momento atual, né, é difícil a gente ficar com um pensamento sempre alegre, mas o que nós temos para recorrer? Principalmente nós espíritas. Nós temos o quê? Que ter a fé, a confiança no Pai e tentar seguir o modelo de Jesus. Quando Jesus, no livro Boa Nova, tem um artigo que Bartolomeu está todo triste, então ele vai falar com Jesus, né? Então Jesus diz para ele: segue-me, porque veja bem, a boa nova não vai trazer notícia ruim, é notícia boa. E quem é que fica triste com notícia boa? Então, quando nós pensamos no Evangelho de Jesus, em todas as dificuldades, todos temos. Vivemos num mundo de provas e expiações, então temos dificuldades. Mas até na dor a gente pode sentir alegria, se a gente estiver com Jesus e se a gente souber que o Pai não dá um fardo mais pesado do que qualquer um de nós pode suportar. E assim nós manteremos a nossa saúde. Além de, no congresso, ver qual é o caminho da felicidade, né? Que aí a gente vai manter a saúde. Então, para encerrar, Emmanuel tem uma frase lindíssima que fala assim: seja qual for a dor que tenhas sofrido, lembra que tudo amanhã será melhor se não engarrafares fel e vinagre no coração. Uma boa palestra a todos. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos acolhe nesta tarde, onde viemos, Senhor, para ter contigo, através dos estudos que o nosso amigo Luiz Mário Duarte, trabalhador da casa, preparou para hoje. Pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, que o envolva em seus braços, com o seu carinho, a sua alegria e a sua inspiração.
Graças a Deus. Boa tarde. Vamos estar aqui com vocês. Um momento difícil para o nosso país. E eu não sei, eu acho que segue uma ordem, né? E o item que caiu para mim hoje não é evangelho. Eu adoro falar de Jesus e do evangelho. Mas eu adoro o Livro dos Espíritos. É um livro, assim, é uma obra maravilhosa demais. E muito atual. Tão atual que tem a ver com o que está acontecendo conosco. As questões que nós vamos estudar hoje são as de 258 até 273. São 16 questões só. Eu não consigo dar nenhuma, imagina. Né? Eu tive um ano para ensinar 600 questões, ensinei 132 questões. Foi um fracasso generalizado. Mas olha só, o título é A Escolha das Provas. Que tal? Vocês escolheram ser brasileiros? Pô, você tinha que ter uma... É assim que a gente pode abrir o nosso diálogo hoje, né? Porque muita gente, eu tenho muitos amigos que falam assim, cara, o que eu vim encarnar no Brasil? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Entendeu? Eu podia ter nascido na Dinamarca, não tem outro melhor aí, né? Noruega, Finlândia, né? Canadá, não, eu sempre falo para as pessoas assim, olha só, você não precisa desencarnar para ir para nosso lar. Vá para Rimouski, no Canadá. Tem um amigo morando em Rimouski, é muito bom. Né? Então, vai para uma cidade no Canadá, vai para uma cidade na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca. Você estará numa colônia tipo Nosso Lar, tipo... exatamente. É exatamente isso. Ou seja, ninguém mais precisa morrer. Você não precisa nem pegar aeróbus. Pega um Boeing, entendeu? Atravessa o oceano e chega lá. Vai para o hemisfério norte. Porque aqui nas nossas praias latinas, né, abriram os porões do inferno. Então, né, a gente tem que fazer a pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha escolha? O Trigueiro falou, na semana passada, ele colocou essa questão, que é uma questão política, uma questão de você ser cidadão. Ser político não partidário, mas ser um habitante da polis, né, de uma polis divina, de uma cidade de Deus, encarnado num mundo onde as pessoas não vivem os valores do Espírito. Então, nós somos habitantes de um reino, né, vivendo em outro reino, somos estrangeiros aqui. O que nós podemos fazer por isso? Então, as questões de hoje, muda para mim? Eu posso mudar, ela me disse. Obrigado. A escolha das provas. Fantástico, né? O que vocês acham? Quem acha que escolheu prova? Aqui, levanta a mão. Quem acha que não escolheu as provas que está vivendo agora na vida, levanta a mão, por favor. Pouca gente. Tem uns que estão em cima do muro. É a maioria. Vocês estão indecisos. Vocês não querem assumir as suas responsabilidades. Quem não levantou a mão, levanta a mão. Olha só, é a maioria. Nada como estatística. Isso mostra a nossa posição espiritual. Né? Vocês não sabem se vocês escolheram ou não. Porque é verdade. Quando você olha assim para o seu marido, diz assim, eu escolhi esse traste, entendeu? Aí isso me foi imposto karmicamente ou eu escolhi essa tragédia, entendeu? Aí você olha para o seu casamento, olha para os seus filhos, aquele sonho dourado, romântico, ter filhos maravilhosos, aí seu garoto fuma maconha o dia inteiro, não vai na faculdade, dizem o que eu vou fazer com essa peste, entendeu? Aí você fica perdido. Não, isso é a prova do meu marido, foi ele que escolheu esse espírito, não é problema meu. Não. Então a gente, né, diante das dificuldades da vida, a gente logo faz essa pergunta, né? Será que eu escolhi isso? Isso veio para mim? Então, esse é o tema. Opa! Eu apertei e não aconteceu nada. Eu aponto para onde? É contraintuitivo. Não posso fazer. Isso é o nosso condicionamento mental, ok?
Então, essas são as questões que nós vamos dar uma passada. Isso é a edição do Livro dos Espíritos que nós utilizamos, que é a segunda edição do Livro dos Espíritos. Nós não usamos a primeira edição do Livro dos Espíritos, tinham muito menos questões. Kardec mudou a primeira edição para a segunda edição, isso já daria um estudo fantástico aqui, comparar o primeiro livro, a primeira edição, com a segunda edição, ok? Para mostrar como o pensamento dele mudava e como o Espiritismo internamente pode fazer questionamentos e mudar. Porque o Kardec mudou de uma edição para outra algumas coisas muito importantes. Então, nós estamos onde? Me ensinaram que eu tenho que ficar aqui. Parte primeira, parte segunda, terceira e quarta. Para as pessoas que estão chegando aqui, que não conhecem o livro, esse livro é a essência do Espiritismo, é a base, é o livro seminal, é a semente. Dele brotou todo o conhecimento espírita. Né? Então, né, de todos esses livros, dessas partes daqui, surgiram os outros 4 livros do Espiritismo. Por exemplo, da parte terceira nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Da parte quarta, né, da parte primeira, por exemplo, nasceu, da parte segunda, o Livro dos Médiuns. Da parte primeira, a Gênese. Né? Então, a gente tem, né, o Pentateuco kardeciano, em verdade, está dentro desse livro. Cada parte dessas gerou os outros 4 livros que nós estudamos de forma sistemática num centro espírita, em qualquer centro espírita do Brasil, né, conforme as orientações da FEB, né, com a mente do Dr. Bezerra, que pensou dessa maneira. Tá? Então, essa parte segunda é a parte, né, do mundo dos espíritos. Olha como o livro é montado, é fantástico, é didático, é platônico. Nós vemos aqui um diálogo platônico, né, Sócrates interrogando as pessoas, e as pessoas devolvendo as coisas para ele, e você tirando conclusões dali. Então, é um método muito eficiente. Os hindus também fazem isso. Né? Os textos sagrados da Índia, a maior parte deles é feito de perguntas e respostas. Das causas primárias, a metafísica espírita, do mundo dos espíritos, a abordagem sobre a realidade do mundo sutil. Que mundo é esse? Como as coisas funcionam lá? Das leis morais, a parte prática, a razão prática do espiritismo, a parte moral e ética, esperanças e consolações, resultados de uma vida numa compreensão espiritual. Esses são os 11 capítulos da segunda parte. Tá? Olha que interessante como ele monta o capítulo. Dos espíritos, ele vai falar quem são esses espíritos. Da encarnação dos espíritos. O que acontece com os espíritos? Eles encarnam. Aqui você vai encontrar muitos dados sobre reencarnação. Da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Então, os espíritos encarnam, os espíritos desencarnam. Da pluralidade das existências. Ele vai defender a reencarnação. Kardec era um francês, criado, né, como católico, educado, né, por Pestalozzi, que era protestante. Kardec nunca pensou em reencarnação. Foram os espíritos que disseram para ele. E ele, a partir daí, ele se convenceu por uma série de evidências. Então, ele vai defender a pluralidade das existências. Capítulo 5, considerações sobre a pluralidade. Você vê que ele vai dedicar 2 capítulos às múltiplas existências que nós vemos. Nós não temos muitas vidas. Nós temos muitas existências. Eu tenho apenas uma vida. Então, quando algum outro cristão de alguma outra religião, né, como a católica ou protestante, disser que nós defendemos a existência de muitas vidas, corrija a pessoa. Eu fiquei num eco aqui. Né? Oi? O erro é meu. Então, nós temos o quê? Múltiplas. Você vê que Kardec não comete o erro, ele não fala de múltiplas vidas, ele fala de múltiplas existências. A vida é o quê? Uma só. Existe um sujeito que usa corpos em existências diferentes, mas é o mesmo. Tá? Da vida espírita. Aqui nós encontraremos essas questões, no capítulo 6, que nós vamos estudar. Da volta do espírito à vida corporal, ou seja, a reencarnação de novo. Da emancipação da alma, no sono, o que acontece quando a gente dorme, essa interação nossa com o mundo sutil. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal, deles. Porque quando eu durmo, eu também estou interferindo lá. E eles interferem aqui. E, finalmente, né, dos 3 reinos. O que os espíritos fazem
né? A atividade deles e os 3 reinos. Vê que esses 11 capítulos, né, falam, obviamente que ele vai falar dos 3 reinos, porque ele vai falar da vida espiritual como uma totalidade, não apenas das experiências humanas. Ele vai falar, mostrar que o Espírito está em todas as coisas. É um capítulo fantástico da vida espírita. Aí chegamos lá, parte segunda, você veja só, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 itens. Nós estamos na escolha das provas. Ele vai falar dos espíritos errantes, transitórios, mundos transitórios, percepções, a sensação nos espíritos, né, a escolha das provas. Todos são coerentes entre si. Por isso que é difícil estudar muito rapidamente. Tá? A vida é de quem? É do corpo ou do espírito? A vida eterna. A vida do nosso corpo é transitória. Por isso que no Evangelho, quando você abre os Evangelhos e lê em grego, você vai encontrar, quando eles se referem à vida do corpo, ao soma, né, eles se referem a bios. Quando Jesus fala de vida do espírito, ele fala de zoe, tá? De vida que é eterna, que não muda. Essa é a vida do espírito, do pneuma. Então, a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Por que eu coloquei essa frase aqui? Porque é importante. Porque as nossas escolhas dependem do nosso ponto de vista. É ou não é verdade? Eu escolho estar ali, eu escolho estar aqui. Aqui o microfone funciona melhor. Tá? Olha só, então dependendo da minha referência, se eu estou no corpo ou se eu estou no mundo espiritual, se eu me vejo, porque eu posso estar no mundo corporal, mas me ver como um espírito eterno, eu posso estar no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, no mundo sutil, e me ver como um homem comum, com um corpo, querendo viver num corpo, com os valores do corpo? Pode ou não pode? Porque depende do quê? Da minha mente, da minha subjetividade. Não é o local onde eu estou, é como eu me vejo, a identidade que eu estabeleço para mim mesmo. Não? Então, escolha, prova, expiação, acertos e erros, aprendizagem. Está tudo relacionado? Tudo relacionado. Tá? Então, o que é uma escolha? Quando você acordou hoje de manhã, você escolheu ficar na cama ou levantar? A maior parte, com esse friozinho, vai dizer que escolheu levantar. Né? Escolheu a cama. Né? Quando você se levantou, você escolheu tomar banho ou não tomar banho? Escovar dente antes ou depois do café? Aí você foi à cozinha, ou te deram café, mas você disse que não queria aquilo, queria outra coisa. Houve uma escolha? Vocês observem uma coisa comigo. Nós estamos escolhendo o tempo todo? Vocês escolheram vir aqui hoje. Nós estamos escolhendo o tempo todo? O tempo todo. Não existe um momento em que você não escolhe. Não? Em todo momento, você é como um agente racional, livre, capaz, não, de se determinar racionalmente, você está fazendo escolhas. Eu escolho isso ou escolho aquilo. Desde a roupa que você veste até o ato que você, não, escolhe fazer. Pego os 2 milhões ou não pego os 2 milhões? Peço os 2 milhões ou não peço os 2 milhões? Quando o sujeito me telefona, o que eu vou falar no telefone? Não é verdade? Hoje, cara, eu tenho um paciente que ele é paranoico, mas ele chega no consultório, ele põe a fitinha assim, na câmera do meu telefone, na dele, entendeu? Ele olha para ver se tem microfones e tal. Ele está no mundo tecnológico. Ele é doido, sim, mas, né, ele tem motivos para ser doido. Então, a palavra escolher vem do latim, né? É colher junto. Tá? É uma coleta que você faz junto. Que interessante essa palavra, porque nós escolhemos sozinhos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas nós não escolhemos. A própria palavra implica que você está fazendo uma coleta junto da sociedade, junto da família, junto, né, dos seus próprios pensamentos e dos seus valores. Você não escolhe, você escolhe livremente porque você pode optar por A ou por B. Mas existem outras instâncias na sua mente que levam você a querer mais uma coisa do que outra coisa. Hoje falávamos disso aqui, estudando a carta de Paulo, né, sobre o erro, dele querer uma coisa e fazer outra coisa.
É um assunto muito interessante, continuaremos na semana que vem. Por que eu conhecendo a lei? Por que eu sabendo o que é melhor para mim? O que é o certo? Ainda assim eu faço o que eu escolho fazer de errado. Escolho fazer o que não é adequado. É uma questão importantíssima. Vamos ver se todo mundo levanta a mão ainda assim. Vocês já quiseram não fazer alguma coisa e fizeram? Quem levanta a mão? Olha só. Vocês já não quiseram fazer alguma coisa, mas fizeram? A gente vive com esses problemas, não é? São escolhas. Aí você percebe que entre a escolha e o fazer, a prática, existe o quê? Uma tensão. Nem sempre o que você escolhe é o que você faz. Nem sempre o que você deseja é o que você verdadeiramente quer, não é? Então, são coisas assim. Então, a escolha, existe uma questão de estar junto do outro, porque você não faz uma escolha como Robinson Crusoe. Você sempre faz uma escolha, mas eu moro sozinho. Você pode escolher qualquer coisa dentro do seu apartamento, mas se você aumentar muito o som, você está interferindo? Está interferindo. Então, você não faz uma escolha sozinho. Existem outras pessoas. Existem outras mentes interagindo com a sua mente. Existem mentes, inclusive, não racionais que estão interagindo com a sua. Provas. Do latim probare. Probar é testar. Testar o valor. A gente tem que distinguir essa palavra, porque no livro dos Espíritos, eles distinguem prova de expiação. Então, probare, é o quê? É testar o valor de alguma coisa. Por isso, quando um homem é digno, é reto, nós dizemos que ele é um homem, vai ganhar 10, 100 no Enem. Né? Não, a nota é 1000, né? No Enem. Se você escrever lá, o homem probo, né? Então, o que é um homem probo? Não é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é probo? Não, ele não é reto, certo? Então, a prova é exatamente a teste do valor. Você testa o ouro. Como é que você testa o ouro? Já viu alguém testando ouro? O que ele faz? Ele dá uma mordida. Não? Você vai testar a cocaína. O policial, o que ele faz? Ele põe na ponta da língua. Como a cocaína é um anestésico, se a língua ficar anestesiada, o que é aquilo? Pode prender o cara, tá certo? Então, a prova é o teste do valor. Então, quando nós escolhemos provas, nós estamos escolhendo o quê? Sofrimento? Ou estamos escolhendo uma forma de provar o nosso verdadeiro valor? Aí a gente cai na questão do que é um valor. O nome disso em filosofia é deontologia, é o estudo dos valores, ou axiologia. Está complicando? Não. Por quê? Porque eu tenho que saber se o valor está no objeto, na coisa em si, ou se o valor está onde? Em mim. Eu que dou valor a alguma coisa, ou existe um valor intrínseco em cada coisa? O que vocês acham? Vão para casa pensando. Eu não dá tempo de discutir isso com você. Mas o fato é que os Espíritos nos dão uma pista. Não é? Eles nos dão um valor. Eles querem que nós testamos um valor num ambiente que é o mundo. O mundo, as relações que eu obtenho no mundo podem mostrar daquilo que eu sou feito. Quem eu sou? O meu valor vai aparecer exatamente nessas opções. Assistiram o filme A Lista de Schindler? A Segunda Guerra era a mesma para o comandante do campo de concentração e para o Schindler, que era um comerciante? Era a mesma guerra. Tá certo? Os dois eram alemães e estavam se dando bem. Só que, quais são as escolhas do Schindler? Quando ele está em contato com o sofrimento dos judeus, o que surge nele? A sensibilidade dele, o amor, o respeito. Ele se aproxima daquelas pessoas. E na convivência com elas, ele descobre o seu próprio valor, que ele é um homem, que ele é um antropos, que ele é um ser humano. E ele escolhe a vida. Aquele comandante infeliz no campo, ele está com os mesmos judeus que sofrem do mesmo jeito? Qual é a experiência que ele tem? De que aquelas pessoas não são pessoas, que elas são objetos, e ele pode dispor delas da maneira que ele quiser, destruindo as suas vidas, suas existências, né, suas oportunidades, confinando-as, explorando-as e destruindo-as. Ponto final.
Não é? O que surge nele? Qual é o valor que surge nele? Não é? O valor do desprezo, o valor da não-humanidade. Quando Jesus é apresentado à multidão, como ele é apresentado? Por Pilatos, a multidão. Vocês conhecem o texto? Em latim é et homo, né? Eis o homem. Jesus é a representação daquilo que é possível para nós como seres humanos. Não pensem que é muito. Ele é a humanidade. Jesus é um antropos, é aquilo que um homem é. Né? Amor, respeito, consideração, visão do outro, justiça, doçura. Onde você, olhando o outro, você reconhece o si mesmo, o ser que você é e a própria divindade no outro, certo? O ser em si. Eu me abstraio dos objetos, das relações particulares e observo o quê? Aquilo que é eterno e universal em todas as coisas transitórias. Então a gente já começa a entender como a gente escolhe provas, ok? Porque uma coisa é você escolher aqui, outra coisa é você escolher lá. Espiar, tá? É o quê? Pio é devoto. E ex, é tirar. Tirar para fora o quê? A sua devoção, a sua lealdade. Eu sou leal ao mundo, mas eu entro em determinadas experiências no mundo que vão fazer com que aquilo que há realmente de leal, de verdade e de devoção àquilo que é essencial surja. Isso é uma expiação. Então a expiação não é um sofrimento. A expiação é um recurso que a vida tem para me abrir para o sagrado, para o que é essencial. Porque eu cheguei a um tal ponto nas minhas escolhas, nas minhas provas, sucumbindo, né, à minha falta de compreensão sobre a vida, que agora eu preciso o quê? Expiar. Né? E normalmente as pessoas que expiam, elas não escolhem livremente. Alguém escolhe para elas. Mas no fundo, todas as vezes que aquele comandante do campo de concentração destruiu o corpo de um judeu, ele estava fazendo uma escolha que tinha uma consequência. O resultado desta escolha que ele fez, naquele momento que ele mata alguém, retorna para ele. Então, no fundo, a escolha é de quem? Sempre. Então a gente começa a desconfiar, a gente perde a ingenuidade. Seja o que for que vier para você, interprete como o quê? Uma necessidade sua de aprendizagem com aquilo que chegou. Se foi dinheiro, ganhou na Mega Sena. Isso é uma prova? É a prova da riqueza. Se você perdeu o emprego nessa crise que o Brasil enfrenta por causa dessas pessoas, isso é uma prova para você? São várias provas de paciência, ternura, inteligência, são muitas provas. Tudo o que acontece nos testa o valor, nos prova. Isso é uma prova. Você estudou na universidade, no colégio, né? Deve ter adolescentes aqui, vamos fazer o Enem. Você está estudando o ano inteiro para fazer o quê? Uma prova. Como é que você vai ter acesso à universidade? Testando o seu valor, mostrando, né, para as pessoas que coordenam essas vagas que você tem valor para estar lá. É isto. Né? E o valor é para o seu benefício, não é para o benefício da universidade. Ele quer saber se você realmente está interessado naquilo, se você tem. Então, eu não estou expiando. A expiação é um impulso para a minha realização. Então, obviamente, que nas minhas escolhas, eu apresento o quê? Acertos e erros. Eu aprendo, porque a questão é a aprendizagem. O que é aprender? É eu mudar o meu comportamento. Então, eu posso aprender errado? Fazer coisas erradas? Eu posso fazer a coisa certa? Eu posso acertar alguma coisa fazendo de forma errada? Eu posso ficar rico roubando? Eu fiquei rico, era o meu objetivo, mas foi a forma certa? Eu atingi um objetivo, mas pelo meio, errado. Eu acertei errando. A gente pode acertar errando? Pode, dependendo do que seja a sua meta e como você compreende tudo isso. Espero que não seja complicado para você, mas é para a gente ver que isso não é uma coisa tão simples assim, mas que a gente pode se orientar bem. Então, eu tenho que aprender. Aprender é sempre eu receber uma informação, algum estímulo que mude meu comportamento. Isso é aprendizagem. E isso eu posso aprender com acerto? Eu só aprendo com acerto? Eu aprendo com erro? O que é importante, então? Aprendizagem. É uma coisa muito relevante acertar ou errar?
Não. O que é relevante? Aprender. Okay? Isso é importante. Ainda que você tenha se equivocado, ainda que você tenha errado, ainda que tenha errado com você, não é verdade? Você submeteu a uma prova, não é isso? Você escolheu, não? Aí o fulano não fez alguma coisa, eu não escolhi isso para mim, mas o fulano escolheu isso para você, não é verdade? Escolheu ou não escolheu? Você não escolheu ser assaltado, mas o sujeito escolheu te assaltar. Quando você é assaltado, isso se tornou uma prova para você? Porque vão surgir emoções em você, medo, ira, impotência, né? Você vai xingar, né, o Estado que não te dá segurança, que você está numa pólice, você devia ter segurança, vão surgir N pensamentos. Aí eu pergunto, vai surgir um pensamento de amor, um pensamento de perdão, de compreensão, de serenidade, de coragem diante da situação, onde você pode perder a vida do seu corpo ali e ainda assim você ser capaz de amar aquela pessoa? Olha só, estou colocando questões. Não se tornou uma prova para você? Você escolheu ser assaltado naquele momento? Não, quem mandou você andar de carro, né, com o seu Rolex, né, lá no Leblon? Na Barra essas coisas não acontecem. Então você tem que aprender, Então, tem um grande filósofo que nasceu antes de Kardec, que morreu, que abandonou o corpo, desencarnou no ano que Kardec reencarnou, chama-se Immanuel Kant. Então ele abre toda a filosofia dele, exitosa, com 3 perguntas. Quais são as 3 perguntas kantianas? O que podemos saber? Para eu escolher, eu preciso o quê? Saber o que escolher. O que devemos fazer? Você vê que ele não fala simplesmente que podemos, ele fala do que devemos. O que podemos esperar? São as 3 grandes perguntas de Kant que vão orientar toda a filosofia dele e que vão atingir Kardec, porque Kardec é um homem do século XIX que é banhado pelo pensamento, né, do idealismo alemão também, entre outros pensamentos. Por exemplo, nessas perguntas que nós vamos falar, que eu acho que não vai falar, ele vai dizer o seguinte, fugiu, foi embora. Ele vai falar de uma coisa que eu sempre ouço, as pessoas entendem mal, que a evolução é gradual, que é demorada. Kardec, em verdade, está se valendo de um grande pensador do século XVIII, onde a geologia tinha avançado como ciência, que Darwin, contemporâneo de Kardec, vai pensar nesse mesmo pensador para entender como as espécies se originaram, como elas se transformaram ao longo de uma terra, porque os crentes da época acreditavam que a Terra tinha 4.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos, entendeu? Eles calculavam a data que Adão tinha nascido. Imagina, 6.700, tem gente que diz até o dia da semana. Aí vem os geólogos e dizem assim, não, a Terra existe há milhões de anos. Eles não tinham nem ideia que a Terra tem ainda, hoje a gente tem um número preciso, de 4,5 bilhões de anos. Então, quando Kardec entra em contato com esse pensamento, como Kardec vai entrar em contato com o pensamento de Malthus sobre as populações e tal, a gente estudar Kardec, você tem que estudar Kardec onde? Ele é um homem do seu tempo. Kardec é um homem do seu tempo. Fruto de uma cultura francesa que era uma cultura dominante na Europa, assim como a inglesa, que eles viviam as turras, como brasileiro e argentino. Então, os hermanos, então eles não achavam que eram irmãos, não, mas eles tinham visões diferentes. Por exemplo, os ingleses eram empiristas, os franceses eram idealistas. Kardec é um idealista. A doutrina espírita é idealista empirista. A doutrina espírita, ela é muito kantiana nesse sentido, porque ela admite a sensibilidade, admite o entendimento da razão como intuição pura de espaço, tempo, categorias. A gente podia também fazer um estudo sobre Kant e Kardec. Então, o que se deve aprender? O que eu tenho que aprender? Que eu não sou um homem transitório. A minha realidade é eterna. Isso é uma coisa importante para se aprender. A gente pensa em destino, livre-arbítrio e escolha. O que é o meu destino? Se eu faço escolhas, o meu destino, essas escolhas nascem do meu espírito livre, então o meu destino, em verdade, é o quê? Não é algo fechado, fixo, é algo que pode mudar.
Se a minha mente muda, se minhas escolhas mudam, se eu sou livre para mudar, eu posso moldar o meu destino? Eu posso moldar o meu futuro? Posso mudar. Moldar e mudar. Depende de eu mudar o quê? A minha mente. Então, quando você lê todos os livros espíritas, é sempre um convite para uma mudança na sua mente. Isso não acontece. Tem alguém que vem... É o meu? São os espíritos falando comigo. Não, não é o meu. Então, Deus, princípio espiritual é material. Não? Você vê que o espírito é um princípio espiritual, inteligente. Porque Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Tá certo? Você vê que os dois princípios, princípio e princípio, eles são o quê? Da natureza do próprio Senhor. Tá? Deus, ele é a causa inteligente do universo e, ao mesmo tempo, ele é o quê? A própria causa material do universo. Então, todas as escolhas que eu faço onde? No tempo, no espaço, numa relação daquilo que eu percebo como matéria e naquilo que em mim é o quê? Eterno. Naquilo que muda, naquilo que não muda. No tempo e no espaço, que estão sempre em mudança. São essas relações profundas, onde eu faço escolhas. Eu faço escolha como objeto ou como sujeito? Eu faço escolhas como sujeito em relação a quê? A objetos. Conforme eu vou avançando o meu entendimento, tudo que é objeto passa a ser para mim o quê? Sujeito. Francisco de Assis, irmão Sol. O Sol é um objeto ou é um sujeito? O que vocês acham? Para os astrônomos, para os físicos, para os materialistas, para os homens comuns, o Sol é apenas o quê? Um objeto. Para os homens que se realizam em Deus, o Sol é o quê? Um sujeito. Meu irmão Sol. A água da mesma forma. Minha irmã água, minha irmã lua. Para Francisco, tudo é o quê? É sujeito. É uma escolha, é uma forma de você ver. E você pode migrar de um entendimento para outro porque você é livre para fazer isso. Porque você pode perder a sua ingenuidade em relação a isso. Eu tenho até 6h20, né? Ótimo, então 10 minutos, estou correndo. Espírito, alma, que é o espírito encarnado. Não? O espírito desencarna, está no mundo espiritual. Não? O espírito encarna, está no mundo corpóreo. Não? A alma que está encarnada, quando ela está submetida, ela é sujeita ao corpo e ela se emancipa temporariamente, né, quando ela está. Então, isso aqui é transitório, né, e o objetivo nosso é não vir mais aqui. Eu não vou nem falar dessas coisas, que não vai dar tempo. Aí são as perguntas. Eu coloquei só as perguntas para vocês, para deixar vocês intrigados, porque não vai dar tempo de dar as respostas. Então, é uma palestra sobre perguntas. Né? Num curso de verão aqui, nós estudamos o quê? As perguntas de Jesus. Eu fui pegando li os 4 evangelhos e peguei as 43 perguntas que Jesus faz. Interessante, não é? Estudamos 7. Olha aqui, pelo menos é um número cabalístico. Olha as perguntas, que lindas. O que é erraticidade, para quem não é? É quando o espírito está no mundo espiritual. Porque essa parte do livro dos espíritos fala dos espíritos no mundo espiritual. Então, quando na erraticidade, no mundo espiritual, no mundo sutil, eu prefiro dizer assim, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? O que vocês acham? Sim ou não? Estatística? Levanta a mão quem é não. Levanta a mão quem é sim. Uau, parabéns, ganharam 10 bônus hora. Exato. Eles sabem, mas eles não sabem o quê? Detalhes. Como eles são livres para escolher o seu gênero de prova, né, é o que vai acontecer. Eu não posso prever todas as pequenas circunstâncias da minha vida, mas eu posso escolher. Quando eu escolho reencarnar no Brasil, tu escolheu? Tem que aturar essa gente. E você, ao invés de ser um indivíduo passivo, você pode ser um agente transformador dessa realidade. Porque você pode ter escolhido aqui para servir ao Senhor. Servir ao Senhor como? Só aqui na Seja? Ou você pode ser um agente político de transformação da nossa sociedade? Não? Quando a gente atende a população ali de Rio das Pedras, estamos sendo políticos? Claro que estamos sendo. Não? E a gente pode se posicionar politicamente diante de toda essa coisa que acontece nas nossas instituições. Então, onde é que eu estou? Ih, ferrou. Eu não fiz isso.
Fui eu? Fui eu ou foi vocês? Não fui eu, foram eles. Viu? Eles que escolheram, a culpa não é minha. Porque qual é a vantagem de você saber que a escolha é sua? Porque isso te dá liberdade. Você escolhe estar e escolhe não estar. O problema é que muita gente dentro da doutrina espírita, no nosso cristianismo espírita, diz que você escolheu, você não pode escolher mais. Que a escolha não tem possibilidade. Olha, se você escolheu e você continua livre para escolher, é porque você pode mudar a sua escolha? Pode mudar a escolha. A questão é por que você está mudando? Porque isso é aprendizagem, você está mudando seu comportamento. O que você aprendeu com a sua escolha anterior? Você desejou vir, né, numa situação de restrições aqui. Você trabalha e não ganha dinheiro e tal, uma série de coisas, mas você pode mudar isso? Pode. Que coisa interessante, a gente podia falar disso depois. Tá? Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? A palavra castigo também vem do latim, é casticare, é tornar casto, purificar o indivíduo, tornar seu entendimento claro sobre as coisas. É daí que vem, né, a palavra castigo. Não é uma punição ao indivíduo, é uma forma de você aprender. Você não quer jantar e a sua mãe faz o quê? Tira seu videogame. Você vai comer 2 vezes o jantar. Entendeu? Aprendeu. Então, tribulações, tá? Que vai ter, inclusive vai dar a palavra... vamos lá, deixa para lá, não vai dar. De fato, de pertencer ao espírito, à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Não. Tá? Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Não. Você vê que Kardec está resolvendo o problema do mal. Os espíritos estão dizendo, não, isso são escolhas suas. Deus ampara você, acolhe você. Você vê a sua própria necessidade, a maneira como você vai testar o seu valor. Então, você escolhe um gênero de provas onde você descobre quem você verdadeiramente é. Esse é o objetivo. Quem eu sou? É o meu estado psicológico, XYZ? É o nome que eu tenho nessa encarnação? Não. Quem eu sou? Eu sou o Espírito eterno, né? que é da natureza da felicidade. O objetivo é esse. Então, do fato de pertencer... isso aqui eu já li. Como pode o Espírito desejar nascer entre gente de má vida? Porque o Espírito toca nisso. Tem gente que, para testar a sua probidade, o seu valor, reencarna e pede para ser político em Brasília. Entendeu? É um teste danado. É um teste danado. E que ainda vira amigo do pessoal da Odebrecht e da SMS lá. Tá? Sei lá, é um inferno na Terra. Então, nas provações que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, olha aqui, olha Kardec perguntando. Kardec está dizendo, ipsiliteris, o quê? Atingir o quê? A perfeição. Na mente de Kardec, nós atingimos a perfeição? Se isso não tivesse na mente dele, ele nem colocaria aqui. Então, para Kardec, para o Espiritismo, nós atingimos uma clareza acerca de nós como seres perfeitos. Existe perfeição. Olha aqui. Tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias, contingências que possam excitar-lhe orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade? Você vê que você está no mundo em determinadas situações, contingências, para descobrir algo que está onde? Na sua mente. Não dá para me alongar. Só quero dizer as perguntas. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Uau! Aqui vem o problema do livre-arbítrio, né, das primeiras encarnações humanas. Como nós avançamos de um estado de ignorância acerca de nós mesmos para um estado de compreensão acerca de nós mesmos. Então, a doutrina espírita, né, vai defender, vai fazer a apologia de que o livre-arbítrio, ele é o quê? Ele é desenvolvido de acordo com o seu nível de consciência e compreensão acerca da verdade. Okay? Quem sabe mais? Okay? Então, existem crimes de necessidade. Quando alguém rouba lá no morro, é uma coisa. Quando alguém rouba lá em Brasília, que frequentou a universidade, teve oportunidades e tudo, isso é um crime de necessidade. Aristóteles já distinguia os 2 tipos de crime, para poder punir na sociedade grega esse tipo de gente.
Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência... Eu voltei? Não. Dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Uau! O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. O que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Fantástico essa pergunta. Kardec era um bom perguntador? Muito bom, muito bom. Gosto das perguntas dele. É um bom aluno. O professor ia ficar orgulhoso dele, né? Havendo espíritos que por provação escolhem contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos? Olha só que fantástico. Eu quero ver no mundo do vício perto do álcool, da coca, da maconha e tal. Então vai lá, toma. Ele diz que é para aquilo, mas em verdade ele quer o quê? Ele quer desfrutar. É a escolha da prova, é a escolha do local na coisa. Então, pendores materiais. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Se eu posso escolher, aí vem uma questão do quê? Das minhas ações do passado, as boas e as más. Se eu aqui escolho, eu só vou escolher o quê? É a tendência natural das pessoas quererem sempre o bem para si mesmas. Kardec vai defender que, do ponto de vista do mundo espiritual, quando você está lá, a sua perspectiva, seu entendimento é completamente diferente de quando você está aqui. O que isso nos ensina? Que nós devemos adquirir a perspectiva de quem está no mundo espiritual. Embora você esteja aqui, você não tem que ver com os seus valores materiais transitórios, você tem que ver com seus valores eternos espirituais. Mudar esse entendimento, fazer essa mudança cognitiva é fundamental. Estou acabando. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Pode. Você pode querer ser rico? Tu é pobre, quer ser rico, milionário, andar com Dior, Chanel e na outra vida. Você vai reencarnar para isso. Cuidado com o que você pensa. A vida dá a você, para você aprender sobre si mesmo. Até que chegue ao estado, olha só, Kardec, outra vez ele perguntando, até o estado de pureza perfeita. Então, na mente de Kardec, existe a possibilidade do espírito viver em pureza perfeita? Existe. Tem o espírito que passar constantemente por provas? A resposta dessa pergunta é genial. Ele diz assim, não como você entende, porque você entende prova como vicissitude material no seu corpo. Mas existem outros tipos de atividades dos espíritos. Aliás, para esses espíritos avançados, a verdadeira prova para eles é dar instrução a vocês. Está lá. E isso é penoso para eles, porque eles falam sobre o sagrado, sobre o que é a felicidade, e você acha que eles são seus inimigos, que eles querem destruir a sua vida. E vocês perseguem e não te convidam mais para falar nos centros espíritas. Esse é o único que eu falo, viu, você? Só você que me convida mesmo. É que você ainda não entendeu o meu estado, né, miserável. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode. Pode falhar. Falhar, você pode dizer que é um erro, mas essa falha é uma aprendizagem? Então a gente caiu no problema. Você não tem que entender isso como certo e errado, que você é um loser, um perdedor, como os americanos falam. Não importa, mesmo que você tenha errado, isso é o que para você? Uma forma de aprender e fazer diferente. Estudando na erraticidade, as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Isso é uma questão para o século XIX, que ainda existia antropofagia. Mas olha só, essa gente que está lá em Brasília não é canibal? Não são antropófagos? Não são comedores de homens? Quantas pessoas aí estão sem remédio, morrendo nas estradas esburacadas, sem acesso, sem emprego, por causa do canibalismo deles? São canibais, são antropófagos. Aí você descobre que ser canibal, porque no século XIX existia essa questão etnocêntrica. O europeu era a civilização e o indígena era o cara não civilizado. Mas você pega lá o testemunho do chefe Siú, ele é um cara civilizado. Você pega o europeu que faz guerra e destrói as pessoas, isso é o quê? Isso é barbárie. Barbárie. Então você pode botar terno e gravata e ser um bárbaro, não civilizado, enquanto gente muito simples, que você diria que é aselvajada, porque não tem aquele tipo de cultura, em verdade ela é sublime, ela é transcendental. Poderá dar-se que os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra
ou de um povo muito atrasado, como os canibais, olha só, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados, vieram muitos para o Brasil, tá? Vieram muitos para o Brasil. Quando eles voltam para a terra deles, eles voltam para a condição natural deles, que é um bem para eles. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Ele vai dizer que até espíritos bons fazem isso de vez em quando, que é a condição de vocês como brasileiros. Vocês são espíritos bons, que reencarnaram no Brasil, né, numa raça, né, num lugar, né, de selvagens, para humanizar e cristificar essa nação. Ok? A escolha é nossa. Muita paz para vocês.